Dormir bem é importante em todas as fases da vida, porque tem impacto direto na nossa saúde e bem-estar de maneira geral. Mas você sabia que para as crianças o sono é ainda mais importante? E para entender melhor o porquê cuidar e melhorar a qualidade do sono do seu filho, eu vou conversar com a médica especialista em sono, Amanda Costa. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E já comece nos explicando. As crianças têm que dormir quantas horas em média por dia, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Essa pergunta é uma pergunta de milhões, tá? Porque depende da faixa etária. Vamos falar assim, que uma criança de 3 aninhos, ela vai dormir cerca de 10 horas, tá? Tem que dormir 10 horas por dia, mas talvez ela durma 12, talvez ela durma 9. Existem tabelas para que a gente saiba o número de horas que cada faixa etária deve dormir. E as crianças precisam desse sono para a fase de crescimento. Em todas as idades ou tem uma idade específica, Amanda? Bom, a gente só vai crescer, a gente só vai fabricar músculos se a gente dormir. É durante o sono que a gente vai fabricar o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, para o crescimento, para a produção hormonal, para o ajuste da imunidade, precisa ser feito durante o sono, em todas as fases, mas principalmente na infância. Vamos falar aí que o sono ele é essencial, pelo menos até os 2, 3 aninhos para as crianças sem falhas, sem sono ruim nessa faixa etária. Por isso que às vezes as mães até optam por não ir em festinhas mais tarde e não mudar o horário da criança porque pode afetar na saúde. Quem tem criança em casa sabe como é desafiador ter uma rotina de sono, manter o horário regular de colocar as crianças na cama. Então, sim, muitas mães optam por não realizar programas noturnos, aquele jantarzinho, aquele aniversário durante a noite, porque altera, sim, o horário das crianças irem dormir. E o sono ele tem uma ligação com a aprendizagem. Eu até ouvi uma vez, não sei se é mito ou se é verdade, que estudar e dormir um pouquinho depois ajuda a memorizar. Isso está correto? Ótima pergunta também. Então, a memória funcional, as coisas que a gente lembra, a nossa capacidade de ter novos conhecimentos depende do sono. Quem tem um sono ruim não vai armazenar bem e também não vai conseguir acessar quando precisa. Esses soninhos, depois de estudar, eles importam sim, mas mais nos adultos. Quando a gente fala das crianças, a gente fala nas sonecas, em algumas faixas etárias até 2 sonequinhas por dia, e elas também vão influenciar na memória. Eu ia perguntar isso, a criança tem hora do soninho, inclusive nas escolas, né? Eu tenho até uma certa inveja com essa hora do soninho depois do meio-dia, Amanda. Mas é importante ter essa hora do soninho no meio do dia? Muito bom. Então, até os 7 anos, a soneca ela é muito importante. Mas até os 4 anos, ela é essencial, eu diria, tá? Então, que bom se todas as escolas, até o 1º ano, até o 2º ano, tivesse uma oportunidade que aquela criança tirasse um soninho. Em algumas eu sei que isso não é possível, mas ajuda a criança, consolida a memória, melhora o comportamento, a capacidade que a criança tem de lidar com as emoções. A criança, quando ela não dorme, ela fica irritada, chateada e às vezes até mais braba do que o habitual. A gente até brinca, né, que é a birra do sono. Exatamente, existe essa birra do sono? Existe sim. O comportamento imaturo, que é essa birra que a gente fala, ele se acentua quando a criança dorme mal à noite ou quando ela começa a chegar próximo ao horário do sono dela e não consegue dormir. E o distúrbio do sono existe nas crianças também? Como a gente pode perceber que elas estão tendo esse distúrbio? Nós temos mais de 33 distúrbios do sono e, infelizmente, eles não vão poupar as crianças. Nós temos uma divisão grande dos distúrbios. Podem ser respiratórios, podem ser de movimento, pode ser de comportamento durante o sono. As crianças, elas são atingidas pela maior parte dos distúrbios. Elas podem roncar, parar de respirar, dormir de boca aberta, movimentar as pernas, falar enquanto dorme. Tudo isso é distúrbio do sono. Eu falava muito quando era criança, contava histórias enquanto eu dormia. Então era um distúrbio do sono já. É uma parassonia, o nome é parassonia, e pode ser que seja um sonambulismo se tu caminhar. Não caminhava. Ou pode ser que tu só conversava, é o sonolóquio, quem conversa durante a noite. E as crianças, muitas vezes, elas se seguram mesmo com sono, elas se seguram acordadas, elas ficam fazendo a birra, mas não se entregam ao sono. Por que isso acontece? Porque para a gente aprender a dormir, depende de uma maturidade cerebral.
Então, às vezes, os nossos filhos, as crianças que a gente convive, elas ainda não têm maturidade, independência, autonomia do sono. Tu sabe que eu nunca vi uma mãe pegar uma criança de 3 meses e tentar dar comida para ela. Ela sabe que isso está errado. Mas eu vejo mães que pegam uns bebezinhos bem pequenininhos e querem fazer com que eles durmam no horário que elas querem. Então, às vezes, não tem maturidade. A criança, ela precisa amadurecer o cérebro dela para começar a dormir de forma independente. É claro que a família pode ajudar nisso. E como a gente pode ajudar nisso? Tem alguma fase que acontece? Mágica! O primeiro estímulo é o claro e o escuro. Então, a gente tem que expor as crianças durante o dia ao claro e durante a noite ao escuro. O que quer dizer que televisão, celular, iPad, tudo isso atrapalha o ciclo biológico da criança. Outro passo importante são os horários regulares. Aquela família, às vezes, vive uma vida um pouco desregulada. Para a criança, é fundamental o horário regular. O mesmo horário de dormir antes das 9 da noite é muito importante para a criança. O outro ponto é observar o sono das crianças. Existem crianças que babam à noite, dormem de boca aberta, se movimentam igual um relógio, reviram as cobertas. Isso não é normal. Isso tem que ser investigado. Muitas vezes é uma criança que tem algum problema de saúde. E essa questão de não ter um sono regular impacta também na saúde física e na questão de comer das crianças? Sim. Então, as crianças que dormem mal, elas têm um apetite diferente. Elas vão ter mais vontade de doce, vão comer mais alimentos calóricos e elas não vão se saciar de uma forma natural. Então, a obesidade, ela também está ligada nas crianças que não dormem. A gente já sabe isso. Principalmente em crianças que vão dormir tarde, com horários irregulares e filhos de pais obesos. Nossa, uma coisa leva a consequência da outra. E essa questão de celular de noite, você mesmo comentou que atrapalha. Como o pai que está nos assistindo pode começar aos poucos tirar? Porque eu sei que é difícil tirar do dia para a noite. Hoje já não vou mais deixar olhar TV. Tem como ir começando aos pouquinhos? Eu acho que uma regra importante é não usar celular em menores de 2 anos. Acho que isso a gente tem que falar, isso é verdadeiro, tá? A gente sabe que menor de 2 anos não deve usar celular. Acho que um ponto importante é, a partir de tal horário aqui na nossa casa, nós não utilizamos o celular. E isso inclui os pais, porque a gente ensina pelo exemplo. Então eu vejo às vezes as famílias falando, meu filho, sai do celular, mas o pai e a mãe estão ali no celular. Então eu acredito que uma regra para casa do tipo, quando nós formos jantar, a partir desse momento, celular, iPad, televisão, a gente vai desligar e nós vamos fazer outras estratégias. Talvez de uma forma gradual ou talvez estimulando outras atividades interessantes também. Mas, sem dúvida, o celular antes de dormir, ele é uma fonte de dificuldade para dormir.